Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo a mais um canal, A Arte do Saber, com o professor Eduardo Paulino, enfermeiro, docente do curso técnico em enfermagem, que vai estar aqui falando para vocês sobre esse órgão tão importante, né, que faz parte do sistema digestório, que nada mais é do que o intestino grosso, para vocês entenderem, tá? O intestino grosso é essa parte toda aqui, ó, que faz essa curvatura, né? Mais ou menos em formato de um M de Maria. É conhecido como intestino grosso. Ele é formado por estruturas de células epiteliais e mucosas e membranas finas. Tem um movimento de contração totalmente involuntária, onde nós chamamos de peristalse. É nele que as fezes são transportadas para fora do nosso corpo. E bem aqui no meio do intestino grosso, nós temos o intestino delgado, correto? Mas nós vamos falar hoje do intestino grosso, que é essa parte totalmente avermelhada, é uma mucosa com membranas de tecido epitelial, não é uma musculatura estriada, é uma musculatura lisa, que tem contração involuntária pelos movimentos do peristáltico, ou movimento peristáltico, ou peristalse, tá? Que é um movimento involuntário que a musculatura lisa faz para levar as fezes para fora do nosso organismo através do ânus, que fica bem aqui. O intestino grosso corresponde à parte terminal do canal alimentar, tá? E é responsável pela remoção de águas e alguns sais minerais, ainda presente no alimento digerido. Então essa é a função do intestino grosso, que, falando para você novamente, ele corresponde à parte terminal do canal alimentar. É um órgão presente no sistema digestório. É responsável pela remoção de água e alguns sais minerais ainda presentes no alimento digerido. Esse intestino grosso, ele possui cerca de 1,5 milímetros, quer dizer, 1,5 milímetros de comprimento, e ele é dividido da seguinte forma: aqui nós temos o apêndice secal, aqui nós temos o seco, que faz união com o intestino delgado. Nós temos o colo ascendente, nós temos o colo transverso, que fica na parte inferior da parede abdominal. Nós temos o colo descendente, nós temos o colo sigmoide, nós temos o reto, e abaixo do reto nós temos o ânus. Então o intestino grosso ele é dividido pelas seguintes partes, né? Essa parte aqui, ó, que parece uma vírgula, né, ou uma cauda, é chamada de apêndice secal, é onde causa a apendicite. Aqui nós temos o seco, que faz união com o intestino delgado, que fica aqui dentro, onde ele é dividido em duodeno, jejum e ilho. Essa parte esquerda aqui, ó, do intestino grosso, chamado de colo ascendente, o meio de colo transverso, e a parte direita nós temos o colo descendente de descer, descendente de descer. Aqui nós temos o colo sigmoide, e aqui nós temos o reto, e abaixo do reto nós temos o ânus. O seco, como eu falei para vocês anteriormente, o seco se conecta ao intestino delgado. E abaixo dele se localiza o apêndice. O reto, que fica abaixo, acima do ânus,
tem faz a comunicação do cólon, né, do cólus, né, tanto transverso, tanto descendente, tanto sigmoide. O reto faz comunicação dos colos com o ambiente exterior para o meio do ânus, para a saída das fezes, né? Após a nossa alimentação, no processo digestório, o alimento, quando sai do estômago, ele vem para o intestino delgado, no duodeno, no jejum e ilho. Ali no duodeno, no jejum e ilho, a absorção dos nutrientes e micronutrientes, vitaminas, sais minerais que são favoráveis para o nosso corpo, e daí são lançados na corrente sanguínea. E o que não serve vai para o intestino grosso. O intestino grosso tem a função de formar o bolo fecal. Então o bolo fecal é formado aqui, ó, pelo seco, né? O alimento sai do intestino delgado, que não serve, vem para o seco, fica armazenado aqui, e daqui sobe para o colo ascendente, depois para o colo transverso, depois para o colo descendente, e vem para o sigmoide e fica armazenado aqui no sigmoide, até daquela vontade da pessoa evacuar. Essa musculatura do reto, ela se dilata pelo acúmulo de fezes, e aí vem para o esfíncter anal, onde fica o ânus, e as fezes é eliminada pela evacuação, tá? Lembrando que o intestino grosso, por ter função de responsável pela remoção de água do organismo e alguns sais minerais presentes no alimento, é importante que o ser humano beba bastante água para que esse órgão funcione perfeitamente bem. Porque se não beber água, as fezes elas vão ficar acumuladas nesses colos aqui, ó, dificultando o processo de evacuação, que muitas das vezes a pessoa fica com constipação intestinal, fica com fecaloma, que são fezes endurecidas, e acaba tendo que ir para o hospital, principalmente os idosos, né, que tomam medicamentos, e alguns medicamentos fazem o ressecamento do intestino grosso. Por isso a alimentação tem que ser adequada para facilitar o movimento peristáltico desse órgão, para que as fezes, né, o bolo fecal, seja empurrada para o movimento peristáltico e chegue até o reto, para poder ser eliminado em forma de fezes. Então a água é super importante para hidratação e nutrir esse órgão, que é o intestino grosso. Quando o paciente ele tem um fecaloma, ou tem um câncer de intestino, ou tem uma obstrução de alguma parte do colo, tanto ascendente, transverso, descendente, seco ou sigmoide, ele tem que fazer uma cirurgia chamada colostomia. E a gente coloca o colo para a parte exterior, exterioriza esse colo pela parede abdominal e coloca uma bolsinha para a pessoa evacuar, porque esse órgão não está mais fazendo a sua função, que é de eliminar as fezes, tá? A função do intestino grosso é eliminar as fezes, né, formar o bolo fecal pelos nutrientes que não são favoráveis ao nosso corpo, que já foi metabolizado pelo intestino delgado. Após metabolizado pelo intestino delgado, entra pelo seco, fica armazenado no seco, tanto os sais minerais e as águas presentes, é tudo aquilo que não presta do alimento, para formar o bolo fecal, e aí para o movimento peristáltico, esse alimento seguindo pelo colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto. E no reto vai ocorrer a dilatação, tá? Vai vir aquela a contração involuntária e vontade de evacuar, e as fezes vão sair pelo ânus através da esfíncter anal. Só que se não fizer uma ingestão hídrica, que é beber água constantemente e ter uma alimentação adequada, rica em fibras, o alimento pode o quê? Obstruir, ficar acumulado nesse cólon transverso, ascendente, sigmoide, reto e etc., dificultando a saída das fezes. E o paciente começa a ter o quê? Constipação, começa a ficar com fecaloma, que é fezes endurecida, esse intestino ele começa a obstruir, e muitas das vezes o paciente precisa fazer uma cirurgia chamada colostomia. Se as fezes ficar acumulada aqui no colo ascendente,
obstruindo, né, por mais de 10 dias, mesmo usando medicamento, mesmo usando manobras para que ocorra um movimento peristáltico desse alimento para os outros colos e a saída dele pelo reto, o paciente vai ter que sofrer uma intervenção cirúrgica chamada colostomia. O médico vai dar anestesia geral nesse paciente, vai fazer uma incisão na parte do abdômen inferior, vai localizar o colo ascendente, vai pegar essa parte do colo ascendente, vai exteriorizar para a parede abdominal. E vamos colocar uma bolsinha aqui, ó, descartável, que chamamos de colostomia. E ele vai ficar com a ostomia para fora. E as fezes vai sair por aqui. Ou aqui, no colo transverso, ou no colo descendente, ou no colo sigmoide. Depende de onde as fezes estão obstruídas. Aonde o colo está obstruído e não está passando a alimentação, as fezes, que é o bolo fecal, de forma correta. E fica tudo acumulado aqui. Isso começa a ficar inchado, inflamado. E o paciente começa a ter várias dores abdominais e distensão do abdômen. Por isso a alimentação é super adequada, rica em fibras, verduras, bastante água, para que ocorra o bom funcionamento do intestino grosso. Então, o intestino grosso, para vocês entenderem novamente, corresponde à parte terminal, ou seja, final, do intestino delgado, do sistema digestório, tá? É o canal alimentar, para onde forma o bolo fecal, e é responsável pela remoção das águas, remoção de águas e alguns sais minerais ainda presentes nos alimentos digeridos pelo ser humano, tá? E não esqueça que dentro dele nós temos um intestino delgado que se une ao intestino grosso através do seco, tá? Do seco. O movimento desse órgão é movimento involuntário, é uma musculatura lisa que faz movimento de peristalse, tá? Espero que vocês tenham entendido e tenham conhecido aqui um pouco da anatomia e fisiologia do sistema gastrointestinal, né? Que nada mais é do que o intestino grosso, tá? Obrigado por participar do meu canal do YouTube, tá? Se inscrevam e tirem suas dúvidas.